As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. O Partido Social Democrata de Tomar esteve reunido com a Polícia de Segurança Pública, ocasião em que se destacou a importância da colaboração entre PSP e a Câmara Municipal para resolver rapidamente os casos de vandalismo e manter a cidade limpa e segura. A cooperação com outras entidades, incluindo o Conselho Municipal de Segurança, foi também salientada como uma ferramenta importante para uma abordagem integrada e eficaz na prevenção e combate ao crime. Refere em comunicado o PSD, que se congratula que na cidade de Navantina se observou uma ligeira redução nos casos de criminalidade geral, assim como dos crimes violentos e graves. Este decréscimo é um sinal positivo, refletendo o esforço contínuo das forças de segurança, acrescentaram os sociais-democratas. Foram ainda abordadas preocupações específicas no ambiente escolar, nomeadamente iniciativas que promovam um ambiente escolar seguro e saudável. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Centro de Reabilitação Fénix, situado na localidade de Aldeia Nova, concelho de Orém, recebeu o primeiro grupo de 15 feridos da guerra na Ucrânia. Registro para a abertura formal do centro, que funciona no antigo Seminário Apostólico Dominicano, onde a Associação Ukrainian Refugees, que após acordo entre o proprietário do imóvel, procedeu à remodelação do local e o reconverteu num centro de recuperação de feridos de guerra. O primeiro grupo, refira-se, é composto por veteranos das Forças Armadas da Ucrânia, feridos em combate. O momento formal da inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Orém e vereadores Micaela Durão e Humberto Antunes, enquanto representantes do município onde o Centro de Reabilitação Fénix está sediado. Luís Albuquerque aproveitou a ocasião para dar as boas-vindas aos que recentemente chegaram ao centro, reforçando o caráter social e a constante disponibilidade do Concelho de Orém para acolher e apoiar o povo ucraniano. O autarca destacou a pertinência do espaço agora inaugurado e reservou ainda uma palavra para os obreiros deste centro, bem como a todos aqueles que voluntariamente ajudaram a torná-lo numa realidade. A Câmara de Tomar fez saber, através de publicação na rede social Facebook, que haverá registro para um conjunto de constrangimentos rodoviários durante os próximos dias, devido a obras particulares que estão em curso na cidade. Por exemplo, nesta quarta-feira, 19 de junho, tenha atenção a transtornos na rua Doutor Sousa, artéria essa que estará fechada à circulação entre as 14 e as 18 horas. Depois, no dia 20, quinta-feira, o trânsito estará interdito na rua Aurora de Macedo, entre o cruzamento com a rua Infantaria 15 e o cruzamento com a Rua dos Moinhos. Ainda na Rua Infantaria 15, entre a Praça da República e a Avenida Cândido Madureira, neste particular entre as 8 e as 12 horas. Está apresentado o cartaz da 29ª edição da Feira Mostra de Mação, evento que irá decorrer de 3 a 7 de julho e que aposta nas atividades económicas, desportivas, sem esquecer a gastronomia e, claro, os espetáculos musicais entregues neste ano aos tomarenses Quinta do Bil e ainda aos Dama e também aos Némanos, entre outros nomes de vulto. A Hertz marcou presença na conferência de imprensa de apresentação da Feira Mostra, à altura em que Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, quis aproveitar para elogiar o papel das associações, considerando que está em causa o evento de todo o concelho. Teremos uma vez mais um programa muito recheado, com muitas atividades, com muitas iniciativas diversificadas, o que nos apraz registar e é um motivo de satisfação para a Câmara Municipal de Mação. E queria começar por destacar realmente esta realidade, até porque o tenho feito de forma sistemática, para começar por agradecer às associações do Conselho que connosco colaboram nesta feira e têm colaborado também nas feiras anteriores e que me levou a dizer desde sempre que estamos na presença de uma feira que não é da Câmara, apesar de ser organizada evidentemente pela Câmara, mas é uma feira de todo o Concelho. E, portanto, para termos uma noção do que estamos a falar, nós temos este ano a colaboração de 25 associações do Concelho, que neste número poderá eventualmente até aumentar, e se contarmos com a colaboração indireta das associações com a apresentação de livros, teremos mais 2 associações que de forma indireta também colaboram, eleva este número para 27 e, portanto, é um motivo de satisfação perceber o envolvimento destas associações, porque demonstra o envolvimento de todo o Concelho.
E quando digo todo o Conselho, quero mesmo referir todo o Conselho, porque todo o Conselho, todas as freguesias estão representadas nesta colaboração. E, portanto, este é o primeiro destaque e provavelmente o destaque mais importante que devo fazer para agradecer de forma muito sincera às nossas associações. Está apresentada a Feira Mostra de Mação, 29ª edição, será de 3 a 7 de julho. Rádio Hertz, informação. A Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer inaugurou um monumento de homenagem aos antigos combatentes, uma distinção que faz justiça a todos os ferreirenses que foram mobilizados e que caíram em combate, sem esquecer, claro, aqueles que conseguiram regressar. Este monumento está agora erguido no jardim junto da Rua Salgueiro Maia. Armando Coutrinho, presidente da Junta de Ferreira do Zezer, destacou o simbolismo desta iniciativa que pretende reconhecer um conjunto de antigos combatentes agora imortalizados. Passados 50 anos do 25 de Abril, estamos reunidos nesta cerimónia solene que faz justiça aos muitos combatentes de Ferreira do Zezer que neste dia 13 de junho de 2024 passam a ter um local onde podem receber camaradas e principalmente podem fazer homenagens e depor flores aos que serviram e combateram pela nossa pátria. Quando a Junta de Freguesia de Ferreira do Zezer se propôs a erguer este monumento e o divulgamos, foram muitas as lágrimas de comoção e de alegria que vimos nos rostos destes heróis ao ver reconhecido tudo o que passaram em nome de Portugal. Não esquecendo os militares da Primeira Grande Guerra, este monumento poderá ser no futuro memorial aos que foram obrigados a combater no ultramar durante o Estado Novo, para a longínqua e desconhecida África nos anos 60 e 70 do século passado. Este soldado que aqui está gravado representa Américo Nunes, António Araújo Simões, António Ferreira Miguel, Armando Soares, Artur Rosa, Carlos Matos, Carlos Alves, Francisco Ferreira, Francisco Marmelo, João Figueiredo, Joaquim Vieira, José Inácio, José Henriques, Luís Santos, Manuel Antunes, Manuel da Silva Lopes, Manuel Nunes, Manuel Ramos e de tantos outros que aqui estão e de outros que não puderam estar hoje aqui presentes. Carlos Batalha Silva, vogal da Liga dos Combatentes, marcou presença nesta sessão e não escondeu a emoção pela homenagem, precisamente por ser neto e filho de ferreirenses. Sendo neto e filho de ferreirenses, é para mim extrema honra integrar esta cerimónia, acrescido do facto de ser no dia de Santo António, dia do município e, por sinal, também a data de nascimento do meu progenitor. São sempre de elevado mérito relevantes e reconhecidas e profundamente tocantes as ações que de forma espontânea emergem visando homenagear e reconhecer o valor, a dádiva, o sacrifício daqueles que, honrando o juramento, um dia efetuado perante a bandeira verde-rubra, tudo fizeram pela defesa dos interesses de Portugal além mar. Muitos dos cidadãos nascidos nesta terra se viram Portugal nas suas frentes de guerra do século XX e outros teatros já neste século, doando com generosidade a sua juventude e o seu esforço para que a missão que lhes foi cometida fosse militarmente cumprida. Ferreira do Zezer inaugurou um monumento de homenagem aos antigos combatentes. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 48 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas, suspeito de tráfico de droga e ainda de posse ilegal de armas. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de 6 meses, foram cumpridos 7 mandados de busca nos concelhos de Alcanena e de Torres Novas. No decorrer da operação, o suspeito foi detido em flagrante delito e durante as buscas foram apreendidas 71 doses de heroína, 5 de cocaína, uma pistola de calibre 6,35mm, 12 munições do mesmo calibre e 4.130 euros em numerário. O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo ilícito, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais no posto da GNR na área de residência. Na operação estiveram empenhados militares do posto territorial de Torres Novas e ainda de Alcanena, do destacamento de intervenção de Santarém e ainda do grupo de intervenção e operações especiais da Unidade de Intervenção. Rádio Hertz, informação.
Duas jovens de 19 e 20 anos foram detidas pela Polícia de Segurança Pública por furtos e ainda por agressão a funcionária de uma loja do Leiria Shopping. A dupla foi interceptada pela vítima à saída do referido espaço comercial e uma delas, depois de serem confrontadas com o furto dos objetos, agrediu a funcionária com uma forte chapada na cara, tendo esta sido auxiliada por vigilantes. As mulheres estavam na posse de uma mala de grandes dimensões, onde transportavam diversos artigos furtados, dos quais tinham sido retirados os sensores de alarme. Foi ainda apurado que possuíam também artigos que já tinham sido furtados noutro espaço do mesmo centro comercial. Na sequência de formalização do desejo de procedimento criminal por representante da loja, as jovens foram detidas e transportadas à esquadra de Leiria, onde foram notificadas para comparecerem no tribunal, onde foi aplicada a medida de coação de constituição de arguido e termo de identidade e residência. As suspeitas já estão referenciadas por outros ilícitos da mesma natureza em diversas zonas do país, nomeadamente na Marinha Grande, Caldas da Rainha e Figueira da Foz. Rádio Hertz. Informação. O Concelho de Vila Nova da Barquinha tem registado um aumento significativo de população no decurso dos últimos anos, sendo que os recentes indicadores apontam para um acréscimo na ordem das 400 pessoas num universo a rondar os 7.000 habitantes. São números que, efetivamente, deixam o Presidente da Câmara satisfeito, mais ainda quando se nota, a olho nu, o aumento da construção naquele território do Médio Tejo. Em recente entrevista à Hertz, Fernando Freire diz que estes registros são o resultado de um trabalho contínuo e de incentivos à regeneração urbana, uma tendência que mostra que o município está no caminho certo. Os últimos dados que temos de 2021, temos 7.049 habitantes, neste momento com dados da DEGAL do último trimestre de 2023, temos um aumento de mais de 400 pessoas ao nosso território. Verifico no dia-a-dia, quer também pela frequência da própria escola. Como sabe, temos neste momento 1.132 alunos para uma população que em média andaria pelos 10%. Estamos de facto a extravasar, ou seja, estamos de facto a catalisar muitos investimentos e também muita regeneração urbana e educação nova. E ainda recentemente aprovámos, aliás, iniciou-se a semana passada a respectiva construção de mais um bairro com 40 vivendas na zona da Moita do Norte. De facto, tem-se verificado aqui um trabalho contínuo, um trabalho de incentivos também à regeneração urbana, de criação de novas empresas. Eu acho que também, para ser justo, é transversal a todos os territórios. Tem a ver essencialmente também com muita imigração. Em Vila Nova da Barquinha temos um fenómeno em que temos a receber muita gente também da nossa região para vir viver para o nosso território, provavelmente também pela sua centralidade. Eu seria injusto com os meus colegas autarcas mais do interior que não têm esta centralidade que eu tenho. Ou seja, eu tenho um cruzamento de duas autoestradas. No interior será muito mais difícil, e é justo dizê-lo. Mas, de facto, Vila Nova da Barquinha está com um índice de construção significativo, está com um índice de população, ou seja, 400 pessoas, estamos a falar muito perto de 7%, quase 8% de aumento de população face aos últimos censos. Julgo que estamos no caminho certo, com ponderação, com equilíbrio, com alguma parcimónia, como importa também, não fazendo atentados, nomeadamente urbanísticos, desenvolver o nosso território para acolher, como também temos uma qualidade, quer do bem-estar, quer do nosso parque, quer também dos nossos monumentos, das pessoas se sentirem bem e em conforto nesta terra que também é deles. Vila Nova da Barquinha tem registrado um aumento significativo de população no decurso dos últimos anos, aqui nota para um acréscimo na ordem das 400 pessoas. O Torres Novas tinha condições para fazer mais. Foi esta a análise de Eduardo Fortes, treinador da equipa torrejana, que ficou no 8º lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, numa época aquém das expectativas, se tiver em consideração que na temporada anterior houve registro para a conquista da Taça Ribatejo e ainda da Supertaça Dr. Alves Vieira. Convidado na recente edição de Hertz Desportivo, Eduardo Fortes recordou que a equipa até entrou bem, com apenas uma derrota nas primeiras 8 jornadas, mas depois uma série de fatores estiveram na base da queda classificativa. E em termos de campeonato, podemos dizer que foi de mais a menos, porque fizemos uma primeira fase muito boa e, como disse bem, tudo indicava que iríamos manter-nos ali pelos primeiros lugares. A verdade é que, derivado a vários fatores,
a equipa foi baixando um pouco na tabela classificativa, sem nunca corrermos riscos de uma possível descida de divisão, mas ficamos um bocadinho aquém daquilo que pretendíamos, porque se na época passada ficamos num 9º lugar com 39 pontos, e também com a gestão que tivemos que fazer na parte final do campeonato, porque estávamos na taça do Ribatejo e queríamos ter todos os jogadores disponíveis nessa fase. Agora acabamos por ficar em 8º com 42 pontos e na minha opinião um bocadinho aquém daquilo que era expectável, porque tínhamos condições para melhor. Inclusive ficamos a 3 pontos do sexto classificado, de poder ficar em sexto classificado, e alguns pontos mal perdidos durante o campeonato acabam por refletir nesta classificação, que sem beliscar nada daquilo que nós fizemos, mas a verdade é que ambicionávamos mais e melhor, porque e sem tirar o mérito, como é lógico, às outras equipas, mas a verdade é que uma equipa que quer ficar no grupo dos 5 primeiros não pode perder, e com todo o respeito pelos adversários, não pode perder 5 pontos com o Forense, não pode perder 4 pontos com a Moçarria, não pode perder 3 pontos com o Salvaterra, 2 pontos neste caso com o Amiense. Portanto, estamos a falar aqui de 14 pontos com equipas que 2 delas desceram de divisão. Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui em entrevista na recente edição de Hertz Desportivo. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Moraes. Hoje venho abordar a visão sobre Portugal ao longo dos últimos 250 anos de um país tão exótico como outros destinos orientais, mesmo que exista ainda pobreza e os portugueses tenham de se debater com alguma desigualdade social. Será Portugal um país de grandes costumes? Por trás de cada nação, e Portugal não é uma exceção, está a sua história e a sua geografia. A essência de Portugal é um conceito imaginado por poetas como Luís Vaz de Camões ou Fernando Pessoa. O olhar dos que nos visitam muda não só devido às circunstâncias com que se deparam, mas devido às ideias que traziam na cabeça e que se vão alterando com a passagem dos anos. Alguns dos que nos visitam ou visitaram no século XVIII esperavam sim deparar-se com usos e costumes exóticos, mas Portugal nunca o foi, apesar das tentativas. Em geral, os estrangeiros que nos visitam eram sim objeto de fascínio. Mas Portugal foi sempre pequeno e nunca dominou o mundo que descobriu. Portugal ainda hoje é pequeno, mas tem uma alma grande. O atraso é difícil de ultrapassar, pois o termo separa os países ditos prósperos, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, dos que depois da Revolução Industrial ficaram para trás. Cada vez que o PIB português melhorava ou melhora, o dos países do norte da Europa melhorava mais rapidamente, de forma que o hiato nunca desapareceu. A tese oitocentista da decadência, tão visível, por exemplo, em Terra de Quental, é hoje menos referida, embora em algumas mentes continue a existir a ideia de que fomos grandes no passado e que só as influências nos destruíram. Os portugueses tinham e têm uma costela melancólica, expressa no fado, o nosso fado. Quanto a poetas, Eça de Queiroz fez um retrato social do país e Fernando Pessoa falou sobre melancolias. Em parte, Pessoa é admirado lá fora porque, tendo sido educado em escolas inglesas da África do Sul, o seu português é mais fácil de traduzir do que de outros poetas, como por exemplo Cesário Verde. Os ingleses do Porto não se misturavam com locais, como se vê pelo facto da maioria não falar português e de mandar educar os filhos em Inglaterra. Isto para não falar no simbolismo da sua feitoria. Por outro lado, é justo dizê-lo, que não fora o dinamismo que imprimiram à exportação de vinho do Porto, o país teria ficado mais pobre. Mais ferrarinhas são precisas. A opinião sobre a governação em Portugal tem indeléveis marcas com muitas e positivas referências, desde Pombal ao 25 de Abril. Os visitantes têm razão na sua opinião? Sobre a avaliação do Marquês de Pombal, há opiniões para todos os gostos, embora a maioria reconheça a marca que deixou em Portugal.
Quanto ao 25 de Abril, ainda o estamos a viver. Estado Social, Serviço Nacional de Saúde e Educação são propósitos que todos os dias têm de ser regados sob pena de desigualdades sociais aumentarem. Muitos visitantes admiram sobretudo as paisagens que se pareciam com as dos seus países. Daí os elogios que nos deixaram sobre Sintra, por exemplo. Por outro lado, temos relatos que salientam a simpatia dos portugueses. Enfim, vale a pena pensar nisto. Luís Moraes aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.